Tudo bom? Então, já é no Facebook da Surgs, está sendo transmitido ao vivo e depois fica gravado lá, no Facebook da Surgs. É lá que está sendo transmitido. Fica gravado depois num vídeo comum, assim, só da Play. Tudo bom? A Surgs transmitindo Isso, ao vivo. ao vivo. Vamos lá. Eu não sei se tem uma ordem que recebe o abre junto. Tinha pensado se a Sabrina preparou uma chameza no tempo para falar mais geral. Vai fazer uma apanhagem lá em cima do palco. Tem material impresso, desceu alguma coisa Pode dar uma olhadinha lá. Ela não está querendo ser no tom, vou dar, tá? Ele não quer ser primeira participar, tu vai falar das questões. É que quem vai falar da coisa mais ampla poderia abrir e fazer de forma mais localizada. Melhor, perfeito. Perfeito. Não, é que ontem, como a gente falou, pra te falar O site da Surgs é... É no Facebook, né? Ah, no Facebook. Isso. No Facebook. A Surgs, né? Aí Isso. procura, né? É, daí é o único que tem ali. Tá, perfeito. Já tô divulgando. Legal. Facebook da Surgs. Se vocês quiserem divulgar, E pra gente depois fazer o conjunto das mesas. Se quiser. Por exemplo, isso aqui pode ser material depois, se quiser disponibilizar. Chefa. Oi, amor. Tudo bom? Então, vou botar no meio do quiser, pode ser? Pode botar onde quiser. Onde vocês se preparem, Carne começa. eu me ajeito no que vocês colocarem. Tem uma listinha de coisinhas aqui para vocês falarem. 15 minutinhos, tá? Ou listinha? Pode ser? 15 minutinhos, tá? Depois a gente abre pra galera. Então, se eu Onde eu pego o link? preciso falar. Tá ali no Facebook da Surgs. Ah, no Facebook, tá. A transmissão é pelo Facebook, daí depois vai ficar salvo um vídeo, daí a gente vai compartilhar daí no site. Vai ficar aqui já para compartilhar agora. É, enquanto ainda não começou, Aqui, isso aqui tá. esse aí. Ler sobre as mesas. Tá. Mas aí ela conversa melhor. Pode ser individual, pode ser
juntas, depois? Não, como é que é agora pra falar? Aqui, vocês... mas agora a gente O som da caixinha acho que chega aqui tranquilo, né? Acho que sim. Vai dar certo. E aí a gente abre para intervenção. Tá, pode ser. Oi. Vamos ver aí no Facebook, se quiser compartilhar. Vem, Vicky. Já mandei pro Wagner compartilhar. Ele já botou o endereço. Já? Não, Wagner, né? Presente ou ausente está sempre aqui hoje. Alô, alô. Alô, tá bom o som? Então, bom dia. E um bom dia mesmo, tá lindo dia pra gente estar na rua. Aliás, todos os dias são dias pra gente estar na rua. Fazendo falas, fazendo atos, construindo a democracia dentro e fora dos nossos espaços. Então, queria desejar um bom dia a todos e a todas, agradecer a presença, quem está chegando, pode se aproximar aqui, tem cadeiras, a ideia é ocupar os espaços aqui da nossa esquina democrática, que a gente tem marcado como uma esquina democrática, que é o pátio da Faced. Bom, nós estamos aqui e vamos estar aqui durante muito tempo. E hoje é a nossa primeira aula pública de um curso de extensão chamado Educação no Tempo Presente, o golpe de 2016 e suas diferentes faces. Esse curso de extensão, eu queria dizer que ele nasce do desejo de técnicos administrativos, e aqui quero agradecer em especial a Surgs, que tem sido sempre uma grande parceira na construção desses momentos, a procura de docentes e estudantes que começaram a pensar e a se perguntar, vamos fazer alguma coisa aqui? Por que a gente não faz alguma coisa aqui dentro da universidade? Por que a Faculdade de Educação não impulsiona esse debate? Então, o desejo, né, desses segmentos foi fundamental para que nós construíssemos esse curso, planejássemos esse curso com a contribuição de muita gente que colocou o seu saber, o seu conhecimento à disposição para a gente conseguir pensar, refletir melhor esse nosso tempo presente. Então, eu queria agradecer já de antemão a esses docentes que estão contribuindo com esse curso, aos estudantes, aos técnicos administrativos, por estarem presentes e nos ajudar a pensar esse tempo presente. A ideia é que esse curso, que é um curso de extensão, então já digo também de antemão que ele vai disponibilizar certificados para quem tenha interesse, participando 75% de todo o curso, né? Então, os certificados são pelo curso inteiro e não somente por uma aula, tá? Então, ali vocês podem pegar as fichinhas para preencher e poderem já encaminhar os seus certificados. Quando nós pensamos em construir esse curso sobre o golpe de 2016, aliás, um golpe que completou ontem 2 anos, né? Então esse nosso curso ele está muito bem marcado também cronologicamente, quando a gente pensa, são 2 anos de golpe, 2 anos de ataques diretos aos nossos direitos, ataque aos direitos trabalhistas, ataque à educação, ataque à saúde, ataque ao que é público, ataque à universidade. Se a gente for pensar hoje, a universidade, ela vive uma crise profunda
E isso é fruto de um projeto, com certeza, de tornar aquilo que é público privado. Então a gente percebe que esse golpe ele assume muitas faces. A ideia desse curso é poder pensar essas diferentes faces. Nós temos aqui debates, nós iniciamos com debates sobre a educação, nós temos debates sobre a mídia, sobre o poder judiciário, sobre a gestão pública e o orçamento, sobre a dívida interna e externa desse país. Nós temos vários temas, né, que são os movimentos estudantis, a criminalização desses movimentos, né, dos trabalhadores, dos estudantes, os movimentos sociais, ou seja, os diferentes ataques. E é preciso e necessário que a gente pense e faça uma reflexão profunda em como esse golpe ele assume caras, faces, discursos, onde certamente a mídia é fundamental na construção dessa consciência, né? dessa anticonsciência, a gente poderia dizer, do que significa esse nosso tempo. Então, para não me prolongar muito, porque o que interessa aqui é a gente poder ouvir, dialogar com esses convidados, né? São professores da Faculdade de Educação, então a gente também queria marcar esse início com esses professores, discutindo educação. E para terminar, eu queria apenas fazer menção a um pensamento de Gessé de Souza, que é um desses pensadores que tem nos ajudado muito a pensar criticamente esse tempo, e ele nos fala o seguinte: nossa desigualdade, seja pela indiferença de uma elite vampiresca e míope, seja pelo desprezo de uma classe média boçal e tola, é uma continuidade direta com a escravidão, nunca assumida efetivamente e nunca criticada em sua continuidade até os dias de hoje. Os golpes sucessivos, toda vez que a maioria oprimida ganha voz, significam o eterno retorno dessa indiferença e desse desprezo. O reprimido sempre volta, e se não for encarado de frente e transformado, ele volta mesmo. Precisamos lembrar como fomos formados e, portanto, quem somos. É doloroso, mas tudo isso é um grande aprendizado. E a gente espera, com isso, que essas aulas públicas sejam esse aprendizado, sejam esse momento de encarar essa história de escravidão que persiste e que faz, principalmente, de uma imensa massa de sujeitos estarem à margem dos processos, estarem à margem dessa dita história que se quer construir apenas com uma versão dela. Então eu chamo o nosso diretor, o César, para fazer uma pequena e breve fala, e nós passamos já de imediato para os palestrantes. César está por aí? Na tua frente. Ah, está aqui. César, por favor. Bom dia a todos e todas. Continuando as boas-vindas, então, já realizada em nome da direção da faculdade pela vice-diretora. Eu quero dizer que eu vou falar rapidamente, como a Magali já me estabeleceu, né? Mas eu não vou falar do golpe, afinal de contas, nós temos a aula de hoje, mais 10 aulas pela frente para discutir isso. Eu vou falar do nosso direito de falar. Do nosso direito de falar do golpe. Do direito dessa instituição em realizar o curso que está acontecendo hoje aqui e que também acontece lá no Campus do Vale, promovido pelo IFCH, o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Nós então temos com o trabalho sendo discutido esse tema aqui e lá no Campus do Vale, propiciando a participação do número maior de envolvidos. Mas eu queria me utilizar nessa rápida fala de hoje na manifestação do Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul, frente a uma ação que foi movida lá contra o curso que está acontecendo lá no IFCH. E acho bem importante a gente ter essa clareza, por isso eu vou utilizar muitas das palavras dessa manifestação do Ministério Público frente à alegação que estaríamos aqui realizando um ilícito. A busca desse cidadão,
entrou com uma ação, ele pede a responsabilização civil, penal e administrativa dos eventuais autores dos fatos ilícitos. E esses fatos ilícitos é o que nós, segundo o seu ponto de vista, estamos realizando hoje aqui, é contestado em todos os seus argumentos pelo Ministério Público Federal, garantindo o que a lei estabelece para a universidade. Qual seja, primeiramente, a Constituição Federal, nos seus artigos 206 e 207. 206, garantindo a liberdade de ensino, e 207, a autonomia didático-científica das universidades. É apontado, no artigo 206, a diversidade de liberdades que fazem parte do conteúdo do direito à educação. A liberdade de aprender, a liberdade de ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Sem liberdade de ensinar, não há direito à educação. Estão todos absolutamente conectados. Aliado a isso também a autonomia didático-científica da universidade. Bom, temos tudo isso garantido pela nossa última Constituição, mas também tínhamos garantido pelo Constituição de 46, que eu vou trazer para vocês, algo que parece completamente fora do tempo, mas que talvez esteja em nosso tempo. A manifestação do Supremo Tribunal Federal, em 24 de agosto de 1964. O que aquele colegiado se manifesta frente a uma denúncia do professor, de que o professor da Faculdade de Economia da Universidade Católica de Pernambuco havia distribuído entre 26 alunos cópias de um manifesto contrário à situação política vigente. No boleto pontuava: responsabilidade, uma parcela de decisão dos destinos da sociedade, é hora de defender a democracia e a liberdade. Pasmem, né? Por unanimidade, os 8 ministros do Supremo Tribunal Federal absolveram o professor, que era acusado de incitação à subversão da ordem política e social e de instigação pública à desobediência coletiva ao cumprimento da lei da ordem pública. Estávamos em plena ditadura militar. Bom, registros, né? Temos aqui os professores de história, logo em seguida foram aposentados a maior parte desses ministros do Supremo Tribunal Federal. Estamos no início do golpe, em 64, não é? A professora Carmen ali está dizendo. Bom, esta garantia de autonomia universitária e liberdade de cátedra é algo que ultrapassa os limites da nossa atual Constituição e se estabelece na história da educação nesse país. Então, aqui o que nós estamos estabelecendo é o momento de exercer o direito a defender diferentes narrativas. Essa universidade é o espaço propício para que essas discussões aconteçam. Este curso aponta diferentes faces daquilo que nós identificamos como golpe de 2016. Mas essa universidade não proíbe outras versões. Essa não é a versão única e nós não nos arvoramos o direito de que esta é a verdade absoluta. Nos arvoramos o direito de construir no espaço universitário a defesa da narrativa das nossas verdades, de ser ouvida a voz das nossas verdades. Mas não nos arvoramos a ideia de que ela seja a verdade absoluta. Mas nós queremos ser ouvidos e este é o espaço para a construção disso. E temos que ter clareza que estamos construindo nessa disputa, nessa arena de narrativas de verdade, a história desse país. A história está sendo escrita para agora, para o futuro que virá. E nossa disputa exatamente é esse lugar, essa história que se constrói desse país. E nada mais pragmático em relação a essa discussão ter feita, quanto uma frase que eu vou concluir já, ser breve, que sempre eu trabalho com os meus alunos, que diz
um pouquinho daquilo que a gente acredita que essa autonomia nos permite. Vou trazer uma frase do François Jacob, que diz: não é somente o lucro que faz com que as pessoas se matem, é também o dogmatismo. Nada é mais perigoso do que a certeza de ter razão. Nada causa tanta destruição quanto a obsessão de uma verdade absoluta. Obrigado. Passo direto a palavra, então, para a coordenadora da nossa mesa, do nosso debate, professora Liliane Giordani, e agradeço, então, já direto a professora Carmen Cradi, professor Juca Gil e professora Adriana Toma. Bom dia. Então, de imediato, a gente gostaria de compor a nossa roda, nossa conversa, nosso papo, com 3 colegas muito importantes para a gente na Faculdade de Educação e que nos mantém viva essa luta pelo direito à fala e pelo direito ao oxigênio, que nos mantém vivos. Professora Carmen Cradi, professora Juca Gil, professora Adriana Toma, por favor. Nossos 3 professores são professores do Departamento de Estudos Especializados da Faculdade de Educação e têm ações muito importantes para todos nós na área das políticas públicas, da educação inclusiva, da educação social e muitas outras. Então a gente pensou numa dinâmica de que cada um pudesse falar em torno de 15 minutos, não mais do que isso, para que a gente possa estabelecer um diálogo com vocês. Então, passamos de imediato para a professora Carmen, e depois na sequência o professor Juca, a professora Adriana, e aí abrimos para esse diálogo com vocês. Bom dia a todos. Inicialmente eu quero agradecer o convite de participar desse evento. E para começar eu queria lembrar que o primeiro curso sobre o golpe está sendo dado e foi marcado na Universidade de Brasília. E recebeu uma reprimenda, vamos dizer assim, do ministro da Educação, que tentou proibir o curso. E houve uma reação, e hoje o curso está sendo dado em mais de 40 universidades brasileiras. Eu falo isso para lembrar que vale a pena reagir, né? Vale a pena ser um povo sem medo. Bom, há algumas evidências que eu gostaria de pautar. Em primeiro lugar, que esse golpe que nós vivemos não é um golpe improvisado, né? Causou um susto em todo mundo, como o golpe dado se desencadeou imediatamente uma quantidade enorme de medidas impositivas no sentido de desmonte de direitos e desmonte da democracia. Quer dizer, o golpe impôs ao país um novo discurso. O discurso de que tudo se resolve pelas leis do mercado e que o Estado o Estado é mínimo. O Estado não tem que se preocupar com as relações institucionais e pessoais, com as políticas sociais. O Estado é mínimo, o mercado é que regula tudo. Bom, não é por acaso que isso ocorreu. Como eu disse, esse golpe foi preparado e com apoio internacional, particularmente da sede do Império, que são os Estados Unidos, como sabemos, né? Ele foi tentado muitas vezes, ele é um projeto para a América Latina, não só para o Brasil. Foi nesse sentido que foi dado o golpe também no Paraguai e também em Honduras. E se nos anos 60, 70, 80 os golpes foram militares, agora os golpes são parlamentares. E claro que, inclusive, a corrupção dos membros do poder, tais como
o Congresso Nacional, o Judiciário, parte do Judiciário e os que hoje estão no Executivo, essa mesma corrupção foi sendo preparada, né? As pessoas foram aos poucos sendo compradas. Então, de repente a gente leva um susto, mas como é que se chegou a isso? Nós fomos ingênuos, se chegou a isso porque isso foi muito bem preparado, com muita competência e com muito cuidado. E esses que estão no poder, essa quadrilha Temer e PMDB, é testa de ferro de um processo muito maior e logo vão ser descartados, né? E o que é grave é que não se está desmontando apenas algumas instituições, mas toda a economia brasileira, todos os valores, e isso com o apoio da grande mídia, que não é apenas apoio, a grande mídia é uma das promotoras desse golpe, uma das interessadas nesse golpe. E ela torna bastante difícil a disputa do discurso. O que nós vivemos hoje é uma disputa do discurso. E o discurso e a universidade têm uma responsabilidade enorme na disputa do discurso. Se é verdade, e é o que acabou de dizer o diretor, que não há verdade absoluta, é também verdade que o fascismo é a negação de todo o diálogo e que a luta contra o fascismo é alguma coisa evidentemente inevitável nesse momento. Nós temos um poder ultraliberal ligado a um poder ultraconservador. Por que o ultraliberal se une ao ultraconservador? Porque interessa calar a sociedade em todas as suas manifestações progressistas e o ultraconservadorismo se aproveita da insegurança que a população vive, do medo da violência, que cresce com as medidas que eles tomam e vai crescer ainda mais. Então, esses ultraconservadores são um pequeno grupo fascista interessado no desmonte da democracia, que manipula a insegurança da população e cria condições de afirmação de um discurso fascista junto com o discurso ultraliberal. E isso, a disputa disso é difícil, mas é inevitável. Nós temos que fazê-lo. Nós temos que fazê-lo em todos os níveis. Não é por acaso que eles entraram de sola nas questões de educação, de arte, de ciência e tecnologia, tudo aquilo que significa pensamento crítico, possibilidade de reflexão, foi atacado. Quer dizer, logo de cara, a emenda 95, que corta os recursos para todas as áreas sociais, inclusive para a educação, né? Em seguida, o fechamento de ciência e tecnologia, o esgotamento das verbas de ciência e tecnologia, e nós sabemos muito bem que um país sem ciência e tecnologia, hoje no mundo, não tem desenvolvimento nem autonomia. Né? Então, eles pegaram assim, rasgaram de cima a baixo todas as nossas possibilidades de autonomia e de soberania. Inclusive a indústria nacional, estão acabando com a indústria nacional. Eu sempre falo que na Alemanha, quando houve um escândalo de corrupção na Volkswagen, a Alemanha puniu os corruptos, mas manteve a empresa, porque a empresa era importante para a economia nacional. Aqui não. Eles fizeram questão de desmontar as grandes empresas nacionais. E haja visto o que se passa hoje em Rio Grande com a... Quanto tempo eu tenho? Em Rio Grande com o desmonte, posso falar? Com o desmonte, né, da Odebrecht e das obras que estavam sendo realizadas lá, que jogou 14 mil pessoas no desemprego e acabou com o desenvolvimento do Extremo Sul. Isso não é casual, gente, não é casual. Quer dizer, eles querem acabar, inclusive, com a nossa economia de ponta e fazer o país um exportador de matéria-primas. Isso é o retrocesso de 100 anos na nossa vida econômica, na nossa vida do país. E isso é feito com descaramento, dizendo que isso é feito para recuperar a economia e para moralizar o país. O grande moralizador, que é o Moro, precisa ser estudado na sua biografia.
É um cara ligado aos Estados Unidos, que estudou nos Estados Unidos, que vai lá periodicamente receber instruções, que ganha muito bem, obrigado, que recebe inclusive auxílio moradia, tendo casa, né? E que é aliado a alguns beatos, como o Dallagnol, né? A ridícula figura do Dallagnol, que fez jejum no julgamento do Lula e que se pretende salvar o país da corrupção. Quer dizer, uma corrupção que sempre existiu, que não se justifica, mas que faz parte do jogo da política, como ela sempre foi feita nesse país, e que agora é buscada para justificar a imposição de um novo discurso centralizador de renda, que acaba com a soberania nacional. O Brasil estava muito importante no mundo. O Brasil estava liderando a América Latina. O Brasil estava promovendo, era um dos grandes mentores do BRICS, que era um banco alternativo ao Banco Mundial. O Brasil tem água, tem recursos naturais, tem um povo numeroso que pode ser consumidor e pode trabalhar a baixos salários. E teve um problema que aconteceu e que foi talvez decisivo, foi a descoberta do pré-sal. Eu tenho uma amiga que foi professora da UNB e ela disse: a nossa desgraça foi de descoberta do pré-sal. Todos os países que têm petróleo estão em guerra, ou estão em dificuldades, ou estão, haja visto o Oriente Médio, haja visto a Venezuela. Quer dizer, os Estados Unidos reservam o seu petróleo para momentos de crise e exploram o petróleo do mundo inteiro. E o pré-sal, obrigada. O pré-sal, a grande cobiça, né? Nós já entregamos, esse governo que nós temos corrupto, já entregou o pré-sal. O pré-sal que ia sustentar o Plano Nacional de Educação, que ia significar a qualificação da educação brasileira. Os recursos do pré-sal, a presidente deposta já havia se comprometido com a educação e com a saúde, ia ser a redenção da educação brasileira. Acabou. Acabou não só os recursos do pré-sal para a educação, como acabou os recursos que antes existiam para a educação. Não se vislumbra nenhum recurso novo. E isso é ideológico muito mais do que financeiro, muito mais do que um problema financeiro, é uma questão ideológica. Já visto o que se passa em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O Estado do Rio Grande do Sul já fechou mais de 2.000 turmas, mais de 120 escolas, e continua fechando, e o secretário de Educação disse que lamenta não ter fechado mais. No município, uma das primeiras coisas que foi feita foi a intervenção nas escolas, acabar com a reflexão conjunta dos professores, impor um regime militar nas escolas. Primeira coisa. Justificado ideologicamente, não é financeiro o problema. O problema fundamental é um problema ideológico. Por isso que a disputa do discurso é a coisa fundamental hoje. Eu gostaria de ler 2 trechinhos de um texto do Fiore que eu recebi ontem, que eu achei muito interessante. Ele diz o seguinte: o filme da direita e dos ultraliberais acabou e foi muito ruim. Eles perderam o discurso. Não tem nada a propor ao Brasil e vão se dividir cada vez mais. A crise econômica seguirá com efeitos mais dolorosos. A libertação do Lula é a grande causa que unirá as forças progressistas do Brasil e da América do Sul. É preciso fazer avançar a ideia de uma frente pela democracia. E mais adiante ele diz... Foi virado. Mais adiante ele diz o seguinte: essa grande encenação, e sobretudo esse final patrocinado pelo Supremo Tribunal Federal, consolidou uma divisão e uma polarização da sociedade brasileira que deverá durar por muitos e muitos anos. Vai ser muito difícil reverter isso. Também vai ser muito difícil sair desse buraco imediato, porque o Estado, as autoridades públicas e a sociedade brasileira aparecem divididos de cima a baixo. Os golpistas estão completamente divididos.
O Congresso está quase rachado e desmoralizado. O Supremo Tribunal Federal está partido ao meio, perdeu a sua aura de neutralidade e sua credibilidade foi rebaixada por suas brigas internas e por suas sessões infindáveis, marcadas pelo exibicionismo dos seus juízes, com seu palavreado gongórico e quase sempre inócuo. Para não falar, finalmente, da divisão interna da própria Igreja Católica, aliás, dos que se esconderam atrás do silêncio, para não se posicionarem frente à prisão do ex-presidente. Quem mais me impressionou foi a CNBB. A ausência cúmplice ou envergonhada de algumas de suas principais lideranças no Brasil foi lamentável. Fez lembrar sua participação no golpe de 64, quando as senhoras conservadoras sacudiam seus terços no lugar de bater panelas. Para terminar, ele diz o seguinte: mais do que nunca, a direita e os ultraliberais já implementaram todas suas ideias de reformas, através do golpe e dos seus executores. Depois da destituição da presidenta Dilma e da prisão do ex-presidente Lula, já não lhes resta mais nenhuma causa nem ideia. Seu filme acabou e foi muito ruim. A crise econômica seguirá seus efeitos e se farão cada vez mais dolorosos. A direita ultraliberal já não tem mais nada para dizer ou propor para o Brasil que não seja a tal reforma da Previdência que não conseguiram fazer e a privatização da Petrobras, duas propostas extremamente impopulares. É bom que as pessoas entendam que essa crise aberta pelo golpe de Estado e essa divisão da sociedade brasileira, promovida ativamente pela imprensa conservadora, devem continuar ainda por muito tempo e exigirão uma enorme paciência estratégica. Não adianta achar que se vai virar a mesa na próxima meia hora. E aí ele continua falando da importância da construção de um novo discurso. Em todos os níveis e em todos os planos. E eu quero chamar a atenção aqui para o poder da educação. Quer dizer, por que eles logo tiraram da gaveta e incentivaram no Brasil inteiro a escola sem partido? Por que tentaram saciar os cursos? Por que tudo? Porque é proibido pensar. Então, nós, como educadores, na medida em que, com nossos alunos, nas nossas escolas, nas nossas universidades, ousarmos pensar e falar, nós estamos construindo um novo discurso. E isso pode ser decisivo. Quer dizer, essa ideia de que os valores que defendemos, nós temos que defender em todos os lugares, em todos os pontos, sem medo, né? E realmente construindo uma nova fala e um novo discurso é fundamental. Isso nós temos e podemos fazer. E aqui eu chamo a atenção para mais uma última ideia. Está havendo, assim, uma destruição das instituições, que não é só local, é mundial, quer dizer, todas as instituições estão balançadas. No Brasil, particularmente, você não tem judiciário, não tem congresso, não tem... Enfim, estão tentando destruir as universidades, as famílias estão em crise. Tudo que é institucional está em demolição. No Brasil também por causa do golpe, mas não só por causa do golpe. Quer dizer, além de nós vivermos uma crise do capital financeiro internacional gravíssima, que provoca essa ultraconcentração de venda, de verba, de dinheiro, ultraconcentração de renda, e esse aumento da miséria e da pobreza no mundo, o próprio Piketty, que é um economista do mercado, analisa, por exemplo, que depois da crise de 2008, aumentaram os multimilionários na Europa e aumentou também a pobreza. Quer dizer, esse é o ritmo do mundo atual. Quer dizer, além desse ritmo de ultraconcentração de renda e avanço do fascismo, nós temos uma crise civilizatória profunda que se reflete, inclusive, na crise das instituições. Consequência, inclusive, do desenvolvimento científico-tecnológico altamente avançado. Só lembrando, por exemplo, hoje uma máquina no meio rural faz um trabalho que era feito por 50 agricultores. Isso também é um desenvolvimento científico-tecnológico, também é um dos fatores da crise do emprego. Então, nós temos como universidade que pensar isso. Como organizar essa sociedade em função desse novo panorama
mundial e nacional, que provoca essa ultraconcentração de renda e essa miséria generalizada, esse aumento da pobreza. Não é uma coisa imediata, mas é uma coisa que tem que ser pega pelo chifre, né? E tem que ser pensada em profundidade para não cairmos numa ilusão esquerdista que nós vamos salvar o mundo amanhã. Bom, não sei se meu tempo esgotou. Tá, obrigada. Então, bom dia a todas e todos. Agradeço o convite, a oportunidade dos colegas da Faculdade de Educação, da SURGS, militância aí dos trabalhadores técnicos administrativos e da nossa administração por nos dar a palavra e o espaço para dialogarmos, né? Então, 15 minutinhos, mais notícias, mais provocar algumas informações do que, de fato, dar uma aula. A aula somos todos nós aqui. Eu inicio mostrando aqui um livro que boa parte de vocês já deve conhecer, né? Se não conhecem, vou passar depois. Por que gritamos golpe? Né? E aqui são reunidos, né, textos pequenos, vários e múltiplos textos pequenos, que foi editado logo em seguida ao golpe, né, de pessoas declarando as suas motivações e as suas visões sobre o golpe. Né? Então, a primeira questão é essa de declarar que é golpe e assumir que é golpe. Porque na disputa de discurso, aqui já é lembrado pela Carmen, está aí a primeira questão para nós todos. Né? Se é ou se não é golpe. Eles dizem que não. Né? E como diziam em 64 também que não era. Né? Veja, uma das consequências possíveis dessa não declaração de golpe, já em 64 e hoje, é que não temos aqui, como nossos irmãos argentinos e uruguaios, coronéis e comandantes presos, torturadores presos. No Brasil nós não prendemos nossos torturadores. Né? Nós não sequer denunciamos juridicamente a maior parte deles. Né? Bem, porque não declaramos e não disputamos a concepção de que foi golpe, de que foi tortura, de que foi ilegítimo. Então, não podemos deixar isso se repetir. Portanto, declarar que foi golpe, que foi ilegítimo, é nossa primeira tarefa democrática. Né? Nosso tema aqui é educação, mas eu queria iniciar citando 2 trechinhos aqui do livro, para deixar claro que, sim, eu também, como muitos aqui, não tenho dúvida, né, de que foi golpe. Agora, a gente não pode, com isso, nesse momento conturbado que a gente vive, também entrar no maniqueísmo, né, ou em dualismos simplistas, de que são uns monobloco de um lado e nós também monobloco do outro lado. Não existe nem do outro lado, e a Carmen já expressou que a falta de consenso e a disputa entre a direita brasileira, né, e fica clara nesse momento agora das eleições com múltiplos candidatos também, né? Mas não é verdade que quem defende a institucionalização da democracia no Brasil também é um grupo homogêneo. Eu citar 2 colegas aqui, Armando Boito, da Unicamp, né, e Luiz Felipe Miguel, da UNB, para deixar claro que, apesar de deixar eles expressarem o seu parecer de golpe, isso não significou e não significa uma adesão aos governos que estavam vigorando, ou às políticas dos governos de então. No caso, Dilma Rousseff, por exemplo. Né? Então, Armando Boito, página 29. Caso mais importante... Não, é isso não. Ao longo do ano de 2015, diversas associações empresariais que apoiavam os governos do PT foram segundo o levantamento que estamos realizando, foram passando para o campo liberal ortodoxo. O caso mais importante e notório é o da Fiesp, que após apoiar sucessivos governos do PT, tornou-se a vanguarda do golpe institucional no meio empresarial. Bem, não preciso aqui ficar comentando a frase do Boito. E o Luiz Felipe Miguel, da UNB, a revolta canalizada pelas elites contra os governos petistas, apesar de todo esforço conciliatório, revela que algum limite foi ultrapassado. Talvez porque o PT, que ele promoveu, foi uma acomodação, isto é, suas lideranças e bases foram de fato incorporadas.
respectivamente com a ocupação de espaço do Estado e com políticas de governo em favor dos mais pobres. Então veja, sim, é golpe, foi golpe e é ilegítimo o que aconteceu. Quem devia estar governando nesse momento era Dilma Rousseff. E não há dúvidas sobre isso. Mas também não queiram que se passe uma carta em branco. Tudo que se fez e se faz estava correto. Então eu me alio a esse grupo que defende a democracia, defende a institucionalidade, mas não necessariamente, né, é partidário das ações de governo X ou Y. Sobre educação, e aí entro nessa questão, veja, vou citar o início do golpe na educação com a medida provisória do ensino médio, né? Que em setembro de 2016, já seja na forma, seja no conteúdo, dá o tom do que viria em seguida. Na forma, porque medida provisória é uma ação de força, unilateral do Poder Executivo, que se faz sem discussão, sem debate, né? Se impõe e começa a vigorar sem que ninguém possa discutir alguma coisa. Claro, o Congresso Nacional tem que avaliar e pode derrubar uma medida provisória, né? Mas, no nosso caso, dada a circunstância que já tinha derrubado um presidente, no caso, uma presidente, este mesmo governo, no mínimo, conseguiu o apoio da sua mesma base para manter essa emenda, essa medida provisória. Então, no seu conteúdo, ela, é verdade, ocupa um vácuo, né? Um problema não equacionado que, de fato, era e é o ensino médio no Brasil. Então, não dá para dizer que não há problemas quando 50% dos jovens de 15 a 17 anos, 50%, metade, não estão no ensino médio. E deveriam estar. Então, esse é um problema real, entre outros, né? Esse é um problema real. Então, se não há resposta, se não há sequer discussão aberta, não se torna um problema, você abre oportunidade para oportunistas, como o governo Temer, propor qualquer bobagem, sem nenhum pé nem cabeça, sem discutir com ninguém, como grande resolução para os nossos problemas. E eles usurpam, inclusive, de bandeiras e discursos, né? Disputa de discurso que a Carmen já mencionou, a reforma do ensino médio se encaixa perfeitamente nisso. Eles, por exemplo, vêm com a discussão de, pelo menos, 3 questões que são caras a movimentos no país. O tempo integral, né? O ensino médio, no caso, é proposto em tempo integral. A questão da flexibilidade dos estudantes e dos currículos para que eles escolham, né? E a questão da formação técnica profissional, demanda histórica, em especial das classes populares, né? Por acesso à profissionalização. Eles usam, repito, usurpam essas demandas e essas questões para dar uma roupagem e uma versão específica, bastante peculiar para todas elas, né? De modo, inclusive, a quebrar os discursos contrários, né? Bem, notem que, além disso, a reforma do ensino médio como um todo, tem uns alunos aqui, por exemplo, das letras, o governo Temer passa para a história como aquele que colocou em lei a obrigatoriedade do ensino da língua inglesa. Mas veja, as escolas no Brasil já ensinavam inglês. É verdade. E aí, a nossa lógica democrática instituída anteriormente era que as escolas e sistemas tinham liberdade de escolher sua língua. A LDB pronunciava como as escolas deveriam ensinar língua estrangeira moderna, uma, qualquer. E optavam. Sim, as forças de mercado e as forças, né, do dinheiro e a cultura também, Hollywood, etc., nos impunha e nos impôs o inglês. Mas as opções em tese eram das escolas. As escolas que não quisessem, não precisavam ensinar inglês. Mas ele, né, resolveu colocar em lei e obrigar aquilo que era opcional, mas já estava na realidade. Veja, é inócuo do ponto de vista prático, né, falar que tem que ensinar inglês. Mas é bastante objetivo ao proibir ou dificultar o ensino das outras línguas, né, e cercear a possibilidade de escolha das escolas. Então, esta lógica da emenda do ensino médio, da medida provisória do ensino médio, ela é muito forte nesse sentido, né, de roubar discursos e também entrar já na autonomia do sistema de ensino. Ele me avisa com 5, por favor. Outra vertente muito forte, que já foi também anunciada pela Carmen, é a questão da PEC, né, e depois a emenda constitucional 95 do teto, né, chamada de fim do mundo, e a gente não se deu conta ainda exatamente, vai se dar este ano conta das reais
problemas e as limitações que ele gera. Então, o que foi gasto pelo poder público em 2017, o ano passado, vai ter que ser gasto este ano, tendo como limite um aumento relativo à inflação. A correção do que foi gasto no ano passado, mais a inflação. E assim será sucessivamente pelos próximos 20 anos. Não pode ter aumento real sobre a inflação dos gastos, o que inclui a educação. Portanto, esqueçam de novos e mais investimentos, novos e mais bolsas, novos e mais cursos, novas e mais universidades. Isso, pela emenda do teto, está proibido. Então, a gente vai sentir isso bastante forte daqui por diante, né? Sim, salários certamente, né? Com novas contratações e bem, expansão. Como o tempo é curto, quanto tempo? 5. Então, eu vou me restringir ao tempo mesmo, não passarei. Outros ataques do governo. Primeiro, vou falar aqui, que não é o último, mas vamos lá. O PIBID e residência pedagógica. É fato, e aí, né, me aliando ao 8, né, veja, já havia problemas no PIBID no governo Dilma. Né? Um edital, o último edital do governo Dilma sobre o PIBID já fazia ataques e mudanças frontais à concepção e à lógica vigente do PIBID original. Né? Bem, mas foi mantido e foi revertido em parte, né, o que havia sido proposto, porém agora o governo Temer volta ao ataque na questão do PIBID e inventa, na verdade, usurpa a residência pedagógica. Né? Falo usurpa porque colegas nossos da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, já executam algo chamado residência pedagógica, este nome, né, desde 2008, né, no curso de pedagogia. Né, e não tem nada a ver com isso que o governo Temer está fazendo. Né, é o estágio das estudantes de pedagogia que fazem imersão nas escolas durante semestres seguidos, escolas conveniadas. Né, no caso deles não tem bolsa, por exemplo, só para deixar claro as diferenças entre as coisas. Né, com um projeto Universidade formando os professores da escola. Bem, é um projeto bem interessante que agora cai na miséria com a ideia de que potencialmente a residência foi criada pelo Temer, o que não foi. Né? Mas temos problemas, no caso da residência pedagógica e PIBID, de autonomia universitária, certamente. Né? Porque basicamente as universidades que quiserem se manter nesses programas têm que assinar embaixo e ser coniventes com a nova proposta no todo dela. Né? Então, ou entra ou não entra. E aí residência pedagógica e PIBID vem em substituição aos estágios obrigatórios e curriculares, que é outra forma de atacar a nossa autonomia. Por último, para fechar aqui, não a última coisa que tem para falar, mas é a última informação, não sei se todos já estão a par, de novas portarias da CAPES, né? Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino Superior, que foram editadas neste mês de abril. Né? Então, duas coisinhas, tem mais, mas vou citar duas. Uma é para mudanças no doutorado sanduíche, né? Nas bolsas de doutorado sanduíche. Aqueles que os estudantes, para quem não conhece, né, vão fazer parte do seu doutorado no exterior. Né? São matriculados aqui e fazem o estágio no exterior. Então, uma das regras bastante peculiares criadas por eles, eles são bizarros e estão deixando pegadas institucionais da bizarrice. Né? Eles estão exigindo a partir de agora proficiência em língua inglesa para bolsistas que inclusive vão para países de língua portuguesa, países lusófonos. É isso que está escrito na portaria. É obrigatório proficiência em inglês para ir para Portugal fazer doutorado sanduíche. Né? Bem, poderia falar, nós queremos cortar as bolsas e cortem, é mais justo, né, do que ficar inventando uma regra sem pé nem cabeça. Né? Também cortaram as taxas, pagamento de taxas escolares em universidades estrangeiras. Nossos estudantes iam para lá, se tem taxa de biblioteca, uma ou outra universidade tem, taxa de matrícula, a CAPES cobria essas taxas. Deixou de cobrir, o estudante vai ter que pagar, no caso, do seu bolso. Isso é novidade e acho que as pessoas ainda nem estão sabendo disso. E por último, sobre a CAPES ainda, eles mudaram portarias de 97 e 98 sobre avaliação dos programas de pós-graduação. Né? Veja, 97 e 98 estou falando de portarias do governo Fernando Henrique Cardoso, que não foram alteradas nos governos Lula e Dilma, se mantinham em vigência, e foram alteradas agora
pelo governo Temer. Então, uma das cláusulas que não existe mais era a citação explícita às notas de 1 a 7 para os programas de pós-graduação. Isso foi extirpado da portaria. Então, isso estava conversando com a presidente da Amped essa semana, eles estão querendo entender o que é isso. Eles jogam para a CAPES a deliberação sobre critérios e novos critérios, que podem vir a qualquer momento. A própria CAPES já mandou formalmente às universidades consultas formais da CAPES para reformulações sobre a avaliação da pós-graduação. Eles estão armando, portanto, uma arapuca, ao que tudo indica, para baixar, no apagar das luzes, novidades sobre a avaliação da pós-graduação. Então, para a gente ficar bastante atento ao que vai acontecer, acabou meu tempo ali? 2 minutinhos. Então, por último, então, além da CAPES, a gratuidade nas universidades vem sendo atacada de várias formas. Seja a mudança nas regras referentes à pós-graduação, lato sensu, especializações, que podem ser cobradas, seja os pronunciamentos diversos de membros do governo sobre pagamento de mensalidades nas universidades. A professora Maria Helena Castro, que é membro do Ministério da Educação hoje, e interessante porque o PSDB diz que saiu do governo, não tem mais ministério. Mas a Maria Helena Castro é, e não nega, filiada do PSDB e a principal figura dos tucanos na área da educação. E está no Ministério da Educação e manda lá dentro. E dá pronunciamentos, por exemplo, semana retrasada, sobre o fim da gratuidade nas universidades públicas. Falando que só tem burguês aqui dentro, ela fala de burguês. Aí tem burguês. Tem que cobrar a universidade. Então, o Ministério desmentiu, disse que não foi bem isso, ela foi mal interpretada, e a proibiu de dar pronunciamentos. Lei da mordaça dentro do MEC, pelo menos eles são coerentes, estão cumprindo aquilo que eles defendem também. Então a Maria Helena Castro está proibida de dar entrevistas, formalmente, por pronunciamento do Ministério da Educação, porque a última vez que ela falou, ela disse isso. Então cuidado, porque estamos aí com muita coisa no meio do caminho. Eu fecho aí, para fechar mesmo, que sim, é um momento, hoje um dia interessante, porque sim, iniciamos o nosso curso sobre o golpe, a Dilma, que não foi acusada de nenhum crime, ela não é ré em nenhum processo, não foi e não é ré em nenhum processo, mas não é mais a presidente do país. Mas nesse exato momento, a partir de ontem, Aécio Neves é réu. O usurpador, o golpista mor, que mal perdeu a eleição e já saiu pedindo impeachment, é réu. E aí veja que engraçado, cara? O STF, por unanimidade, disse que ele é réu por corrupção passiva. Ele é corrupto, segundo, ou pelo menos pode ser processado por corrupção, segundo o STF, e mesmo o ministro dele, o ministro Alexandre de Moraes, tucano também desde sempre, não teve como falar que não. 5-0. Abre-se processo contra Aécio Neves. E também, e aí sim, só o Alexandre de Moraes que não votou a favor disso, ele foi também a possibilidade de virar réu por obstrução da justiça. 4-1. Então, bem, é esse o golpe, tá claro, veja, é um bandido, ao que tudo indica. E será, a princípio, vamos ver se o Moro aplica as mesmas regras, vai para a cadeia, e deve ir para a cadeia. A Dilma não. Não há nada sequer tramitando sobre ela. Então, nesse momento, a gente fica claro o que é golpe. Quem denuncia e quem quer derrubar quem nessa história. Mas a gente está aqui para resistir, a universidade está de pé, a gente não tem medo desses ataques, a gente vai continuar debatendo na sociedade. Obrigado. Deixa molhar. Bem, bom dia a todos e a todas. Eu me sinto assim, extremamente honrada e ao mesmo tempo um pouco preocupada, pela presença ou pela participação assim, junto a colegas que há tanto tempo
vivem essas questões mais políticas e, enfim, com histórias pessoais, como a Carmen e o Juca, que analisa as políticas educacionais, enfim. Eu trabalho com questões um pouco mais específicas, que têm a ver com as políticas de inclusão, mas eu pensei em trazer para vocês assim, um pouco daquilo que, junto ao meu grupo de pesquisa, nós temos discutido nos últimos tempos, a partir de algumas ideias assim, que são colocadas por autores que nos ajudam a pensar sobre esse tempo que nós estamos vivendo. Particularmente, assim, eu trouxe para a gente pensar a ideia de crise a partir do que Bauman coloca sobre isso. E ele sofreu inúmeras críticas em relação a essa ideia de uma crise que veio para ficar. Quando a gente ouve isso, a gente fica, bom, mas então não temos mais saída? Mas não, na verdade, o que ele buscou fazer e nos deixou como herança foram reflexões sobre esse mundo que nós estamos vivendo hoje, que muda a todo tempo com uma velocidade imensa e que, por conta da globalização, hoje não é mais uma questão que se vive só localmente, mas problemas que são de ordem mundial estão sendo vividos localmente com a busca de soluções locais. E isso, então, acaba fazendo com que a gente viva essa sensação permanente de crise, mas não no sentido de crise como em 1929, como crises anteriores nos anos 70, enfim, outras crises que nós já vivemos nesse país, mas aonde havia uma certa esperança de que o Estado teria poder de reverter a situação. Nós hoje também temos o que eles, Bauman e Bordoni, dizem, um divórcio entre poder e política. Poder como a capacidade de decidir o que fazer e a política como a capacidade de tomar as melhores decisões sobre o que deve ser feito. E isso faz com que a população também não acredite mais nos seus governantes, né? Bem, mas em relação à questão do que nos trouxe aqui, que é o golpe, a ideia que nos articula, enfim, né? Em maio de 2016, há 2 anos atrás, como foi lembrado anteriormente, acho que pelo nosso diretor, enfim, ou por outros colegas também, há exatamente 2 anos atrás, esse movimento do impeachment da Dilma iniciou, e os seus opositores fizeram uma série de acusações: improbidade administrativa, decretos assinados sem autorização dos seus pares, ou enfim, do Congresso. E isso tudo nunca resultou num processo contra ela, como a gente sabe, né? Talvez o maior erro da Dilma tenha sido o de não manter determinadas alianças com bancos internacionais, com bancos mundiais, e acabou, enfim, então, por alguns diriam que pelo fato de ser mulher, talvez, mas pelo fato de não se render a essas questões que também já vinham de algum modo sendo feitas, ou alianças que vinham sendo feitas, ao menos desde o governo Fernando Henrique Cardoso dos anos 90. Né? Bem, o que a gente vê então com essa questão da crise que está aí colocada, e esse divórcio entre poder e política, é que o Estado não está mais, parece não ter mais essa habilidade para resolver os problemas que nós estamos enfrentando. E por isso talvez a gente esteja tão dividido. Esquerda, direita, não há uma coesão de pensamento e talvez nem deva ter e nunca tenha tido. Mas nós temos questões que nos unem e que são, assim, temas de luta de todos nós que estamos aqui. Nós estamos vendo claramente esse desmonte das políticas que foram iniciadas em governos passados. Nós vivemos, nas últimas 2 décadas pelo menos, um movimento de grandes investimentos em relação a políticas de inclusão, e aqui eu estou falando de inclusão num sentido amplo, estou falando de políticas de ações afirmativas que buscaram trazer tanto para a escola quanto para o mercado de trabalho, para as universidades, aqueles sujeitos que historicamente estiveram no que Robert Castell chama de uma situação de discriminação negativa. Né? Então, tentando atender a demandas que são da ordem dos direitos humanos,
como resultado de lutas políticas, uma resposta que os governos, se a gente analisar as políticas, quase todas elas vão dizer assim que elas buscam atender a demandas sociais colocadas por inúmeros grupos historicamente excluídos. Mas a gente entende que esse discurso do direito, ele também serve para que algumas ações de governo, e particularmente cada vez mais assim, sirvam para justificar também uma necessidade de um governo neoliberal que precisa colocar todos em circulação, e principalmente nessa circulação da lógica do mercado, né? Hoje nós não temos mais uma ideia de um Estado soberano que nos governa e nos determina, quer dizer, estamos voltando um pouco a isso, mas o que a gente viu foi todo um movimento de busca de participação coletiva, de convencimento de que alguns sujeitos deveriam sair da ordem da assistência para entrar na lógica da previdência, investimentos para que todos possam fazer parte, ainda que de acordo com as suas condições. É por isso que a gente tem percentual de vagas no mercado de trabalho para pessoas com deficiência, para tantos grupos, no sentido de tentar desonerar um pouco o Estado no suposto inchamento da Previdência, que nos levaria rapidamente a uma quebra fatal e as próximas gerações e o futuro dos nossos filhos, enfim, tudo isso é um discurso sendo produzido cotidianamente em nós, que faz com que muitos acreditem que, de fato, a Previdência está quebrada, que nós vamos falir se metade da população viver de benefícios governamentais, enquanto o restante precisa trabalhar para manter esse tipo de digamos, política assistencial, né? Bem, a questão da inclusão, assim, o Plano Nacional de Educação anterior, de 2000 a 2010, a gente entende assim que ele teve como uma grande meta justamente essa questão da inclusão. Mas como a questão da inclusão, em que sentido? De trazer todos para a escola. Foi ali que se ampliou também esses índices, ou essa faixa etária de obrigatoriedade, dos 4 aos 17, antes dos 17 aos 14. O Juca me ajuda nisso também depois, né? Mas enfim, essa ampliação de mais tempo na escola. Sendo a escola esse lugar obrigatório, o único lugar obrigatório pelo qual todos devem passar, e, portanto, assumindo um compromisso diante da sociedade que vai para além da questão da escolarização, quase que a administração da vida. A gente sabe que pela escola passam muitas coisas em relação a outras políticas assistenciais, enfim, né? Então, as próprias atribuições, elas se ampliaram para além das questões de aprendizagem, um compromisso com o governo da vida da população em geral. Bem, essa meta de ampliação da obrigatoriedade da idade escolar e de trazer todos para a escola, a gente viu, por exemplo, nas universidades, com ampliação do número de instituições, com ampliação do número de cursos. A gente teve vários investimentos nesse sentido, em várias esferas, em vários níveis, né? No atual plano, talvez assim o grande foco esteja na questão da aprendizagem. É como se dissesse, bom, agora que estão todos na escola e não estão, mas agora então nós temos que investir na aprendizagem. E aí a gente tem todas essas formas de avaliação em larga escala que supostamente estariam identificando onde estão os erros, onde temos que investir, como temos que fazer para que todos aprendam, sendo que nem todos irão aprender segundo uma determinada lógica, mas aí entram outras questões que são como criar formas não só de acesso, mas de acessibilidade, não só de entrada, mas de permanência de todos os sujeitos em todas as instituições. Bom, nesse contexto todo, nos governos anteriores, a gente viu, assim, em termos de investimento, em resposta a essas demandas por direitos, a criação de inúmeros cursos. Nós aqui mesmo na URGS tivemos, na área em que Liliane e eu trabalhamos, cursos como Letras Libras, que iniciou na Faculdade de Educação, hoje é um curso presencial lá no Vale, na Letras. Estamos agora com o curso de Pedagogia Bilíngue, que é ainda uma questão anterior, de governos anteriores, mas cada vez mais com essas dificuldades financeiras, e talvez o resultado disso tudo seja
que agora nós temos essa obrigatoriedade legal de ampliar a participação de todos, porém cada vez menos investimentos. Ou seja, cada vez mais nós precisaremos ser criativos, proativos, empreendedores, todo esse vocabulário neoliberal que está aí também colocado para que a gente, é mais ou menos assim, ó, virem-se, é para todos, mas por parte do Estado, por parte dos governos, os recursos estão escassos e vocês terão que assumir o compromisso moral com a entrada de todos os sujeitos nas instituições, porém não temos muito o que fazer. E aí, eu tenho trabalhado assim, com pesquisa em escola. Semana passada estive numa escola do interior. Tem um discurso muito forte entre os professores, eu acho que isso é em todos os níveis de ensino, que é a questão da formação. É muito comum a gente ouvir: nós não temos formação para isso. E não é só em relação às crianças com algum tipo de deficiência, necessidade especial e tal. Tem a ver também com essas relações com diferenças de gênero, com diferenças culturais de um modo geral. Mas quando os professores dizem nós não temos formação, a gente vê o forte apego que eles têm a uma formação acadêmica. Como se na academia nós tivéssemos todas as respostas que pudessem resolver esses problemas educacionais. E quando a gente conversa com os professores, em geral a gente vê que eles contam experiências onde eles tiveram que decidir formas de atender demandas de alunos que são muito mais pautadas nos seus saberes de experiência do que exatamente nos conhecimentos acadêmicos, né? O que eu quero dizer é assim, ó, que nós estamos assim, nós temos investimento em formação para trabalhar com todos, nós tivemos assim, nesses governos anteriores, toda essa lógica de colocar todos em circulação, fazendo com que todos participem de todos os espaços, mas os professores não se sentem ainda, e talvez por muitos anos, isso é uma questão cultural, preparados para lidar com toda essa demanda que nos chega hoje, né? Em relação ao que a gente vem vivendo, então, o que eu pensei em trazer para a gente conversar, e já sabendo, imaginando assim, o que os colegas trariam a partir daquilo que eles vêm fazendo também, tem a ver com isso, né? Como que a gente hoje, cada vez mais tendo essas demandas de atender a todos, vamos ter que fazer, vamos ter que nos virar, sendo que os cortes financeiros, essa crise financeira que está aí colocada, vem justificando que a gente não tenha mais os investimentos que tivemos. Vários programas foram criados, particularmente e aqui eu estava vendo agora a Adriana Arioli, que atualmente é a coordenadora do Núcleo de Acessibilidade. Não sei como está a situação hoje, mas assim, a gente teve, em alguns anos atrás, vários investimentos significativos que vinham para as universidades, para que a gente pudesse pensar nessas ações de acessibilidade e atendimento a todos, quando o número de estudantes era menor. Hoje nós temos cada vez mais políticas de ações afirmativas, um número cada vez maior de pessoas que demandam serviços, tecnologias, recursos, enfim, com investimento zero, ela fez assim, ou enfim, com um enxugamento imenso. Como é que nós vamos viver isso? O que isso tudo tem a ver com o golpe? Bem, tem a ver com uma questão, com uma lógica neoliberal que diz assim, somos todos responsáveis. E cada vez o Estado se retira mais dessas atribuições e coloca em nós, na população, a responsabilidade por resolvermos os problemas. Essa lógica neoliberal, ela não é só econômica, ela também tenta colocar, imprimir um modo de vida. A gente vê esse discurso o tempo todo de somos todos responsáveis. Aí a gente tem estratégias governamentais do tipo, a cada nova proposição de governo, vamos colocar isso em público, vamos decidir coletivamente, vamos fazer vários encontros para discutir sobre a base nacional, as reformas curriculares. Algumas vêm já no calar da noite, como acho que o Juca colocou, né? Mas várias outras são colocadas assim em termos de democracia. Vamos discutir coletivamente alternativas para isso.
E aí se abrem votações, se abrem uma série de espaços assim nas instituições ou mesmo online para que a gente possa votar, para que a gente possa colocar nossas opiniões. Quando isso vem aprovado e há questionamentos por parte do governo, a resposta é bem, mas vocês tiveram a oportunidade de participar. Então, ao tempo inteiro, uma questão colocada que é a responsabilidade hoje de gerir a vida da população e tornar possível um convívio coletivo e a participação de todos, é de todos nós. Isso é uma questão de gestão que também nós não temos mais hoje administração, nós temos gestão que visa essa participação coletiva, né? Mas cada vez mais parece que nós estamos sendo convocados a lidar com questões que seriam atribuições do Estado, mas que estão sendo colocadas como responsabilidade de todos nós. E aí o sucesso ou fracasso individual é também uma questão de cada um, do quanto cada um consegue se movimentar nisso, do quanto cada um consegue ser proativo, consegue ser empreendedor, consegue se inserir na lógica do mercado, que hoje está muito mais colocada na ideia de consumo do que na ideia de produção. Nós temos que ser cada vez mais consumidores, não tanto produtores, embora a gente também seja avaliado por produtividade em vários espaços, mas o que importa mesmo é que a gente circule, mantenha o mercado em funcionamento, e a crise econômica faz com que, bem, há aqueles que se iludam e digam assim, bom, eu não vou baixar o meu padrão de vida, dane-se os outros que estão, digamos assim, perdendo e sendo cada vez mais penalizados por essas políticas todas, né? Bem, meu tempo é esse livro. Eu não sei se eu consegui trazer alguma contribuição, se eu fiz mais confusões, mas o que eu queria dizer é isso, assim, é que elas têm a ver com as questões que nos afetam talvez mais diretamente, por pensarmos essas questões da participação e inclusão de todos, mas não só. A gente sabe que é uma questão que está colocada para todos nós pensarmos em todos os níveis de educação e na sociedade de um modo geral, né? Vamos fazer a intervenção aqui, a gente pode convidar o pessoal. Pessoal, então, enquanto o pessoal vai chegando, a gente abre para o diálogo, né? Queria passar o microfone para vocês. A gente tem uma seguinte sistemática, a gente espera um segundo e entrega o microfone para alguém para poder abrir o diálogo com os nossos colegas, tá bem? Pode ser? Jorge. Bom, em primeiro lugar, parabéns aos palestrantes. Eu acho que descreveram um quadro e analisaram um quadro bastante rico, né, para compreendermos essa situação que se passa há mais de 2 anos, ou seja, golpe parece que não é uma coisa única, é um processo todo de avanço, né? E valeria a pena comentar talvez uma questão que foi colocada pelo Paulo Henrique Amorim, né, de que a ação do Lula no atual momento, né, de se entregar para a polícia poderia poderia produzir efeitos mais significativos se não se tivesse entregado. Isso evidentemente que é um elemento importante para a gente repensar também outras situações de golpe, como do João Goulart, né, que também se cobrou durante muito tempo na história brasileira de que ele não deveria ter resistido. Então aqui remete a essa questão, a resistência. Como é que está a nossa resistência frente a esse golpe, né? Da mesma forma, o Lula não deveria ter se entregado, deveria ter resistido, e com isso tem toda uma avaliação do nosso lado, né? Evidentemente que foi lembrado a vários aspectos que mostram que o nosso até então processo de desenvolvimento aqui foi dado um passo atrás e muito atrás. Ou seja, relações arcaicas são revigoradas. Então, como
lutar contra isso, né? Como é que vocês veem essa questão? Seria essa. Lili, ali, ó. Podia fazer um bloco de 3 também. Não sei se vocês têm mais alguém que tá aqui que a gente poderia reunir. Primeiro eu queria agradecer, adorei a ideia do evento, desse curso livre e especialmente o que cada um dos colegas falou. Acho muito importante isso para a gente começar realmente, como diz a Carmen, pensar, discutir, entender que não tem uma resposta. Queria só fazer um depoimento da minha área, que também como a área da educação especial, né? Nós desde 2008, eu sou professora de música aqui da FACET, tá? E nós desde 2008 conquistamos a obrigatoriedade da educação musical em toda a educação básica como um conteúdo obrigatório, não como uma disciplina. E aí o que aconteceu? Teve toda uma luta de toda uma base que não foi por acaso, a Associação Nacional de Pós-Graduação em Música, a Associação Brasileira de Educação Musical, o Fórum Latino-Americano de Educação Musical, todos unidos, conquistamos em 2008, porque tinha o Gilberto Gil lá naquele momento, que nos ajudou desde 2005, e conquistamos isso. A operacionalização desta conquista foi muito lenta. E em 2013 se fez todo um outro documento ainda muito envolvidos com as políticas públicas do PT, que estava no governo. Teve todo um movimento de articular, de fazer com que isso pudesse ocorrer. Essa operacionalização do ensino da música, ela só realmente ocorreu antes, em maio de 2016, e logo já veio na longa do impeachment, né? E o que vai acontecer? A gente se desarticulou enquanto grupo, porque as pessoas ficaram quase que 2008 até 2013 esperando, lutando, tentando, indo a Brasília, voltando, documentando. Então, a entidade em si, o que eu sinto hoje em dia, e até queria provocar um pouquinho a mesa, é como nós estamos polarizados. Então, a ideia de nós aqui hoje fazer juntos, ter os alunos, ter os professores, é justamente poder discutir isso, porque isso está cada vez mais polarizado. É a favor ou é contra o golpe? É a favor ou é contra a escola sem partido? E a gente está esquecendo o principal, que é a questão da educação e dessa democracia cidadã, que todos temos o direito à música, todos temos direito a estar na escola pública e etc. Então, a ideia é um pouco pensar assim, que somos muito responsáveis por muitas áreas e todas elas acabam sem o cuidado e a acolhida que a educação poderia pensar nessa multidiversidade de setores. Então, aí o pedagogo tem que ser o criativo, né? Então, eu fico pensando, que criação é essa que nós estamos querendo? Mais uma antes de a gente passar. Queria agradecer, né, aos professores, assim, pelas suas palavras. Eu acho que foi uma aula, assim, Juca. Foi uma aula, assim, uma aula compondo, né, através das palavras de cada um cenário, e que nos ajuda a pensar, com certeza, a complexidade também que é esse tempo, né? A gente não pode pensar, e aí acho que os historiadores e historiadoras podem nos ajudar a pensar, nenhum fato, ele é um fato isolado, né? Ele é uma composição de um contexto histórico que vem se construindo, e entender essa complexidade desse contexto para poder olhar para o presente é fundamental. Mas eu queria fazer uma pergunta, talvez aparentemente simples, mas que eu acho que a gente talvez fale pouco sobre isso. Parece que a gente fala muito, mas eu sinto que a gente fala pouco. A gente fala muito em democracia, né? Estamos falando na defesa da democracia, e a democracia como um grande conceito que, principalmente a modernidade, né? A gente for pensar isso que a gente compreende por democracia tem muito a ver com esse período, né, da modernidade.
Então é um conceito que ele está muito presente na nossa história. A gente defende a democracia com unhas e dentes, ou seja, a democracia é um lugar, ou talvez um não lugar, se a gente for pensar enquanto conceito, que a gente não pode tocar nele, né, porque ela é muito cara para a gente, né? Ela tem a ver com o indivíduo, mas tem a ver com coletividade, ela tem a ver com uma série de arranjos, né, que a gente vem construindo socialmente. Contudo, nós não temos o mesmo conceito de democracia, né? É um desses conceitos assim que a gente, se a gente for vai discutir aí com esses chamados direitosos, eles vão fazer uma defesa de uma democracia, né? Que isso faz, inclusive o próprio discurso da escola sem partido, ele vem imbuído de uma questão democrática, né? Ou seja, é um espaço da escola onde todo mundo não tem que ter uma visão única apenas, onde várias visões têm que ser colocadas. Então, esse conceito de democracia, ele ao mesmo tempo ele é muito falado e ele está em constante disputa de significado, né? Nós, hoje, e aí eu pergunto para vocês, o que vocês pensam que seja democracia? Né? É possível a gente pensar, como um autor que eu gosto muito, Laclau, né, que ele fala que existem determinados significantes vazios que a gente tem que ocupar no momento de profunda crise, né, que a Adriana falava, assim. A gente está vivendo uma profunda crise e é preciso que a gente ocupe determinados significados, mesmo que a gente discorde deles em pontos, mas é preciso que a gente ocupe junto determinados significados, porque só ocupando junto esses significados é que a gente vai poder, mais adiante, poder reconstruir outros significados para ele, né? Então, democracia é um desses significantes vazios que a esquerda ocupa hoje, ou sempre. O que é democracia para vocês? Bom, a democracia, eu aqui lembro o Boaventura de Sousa Santos, que fala sempre que nós temos que democratizar a democracia, ou seja, que radicalizar. O princípio democracia é liberdade e igualdade, só que ela tem sido liberdade e igualdade para alguns. E ela é apropriada ideologicamente da direita, que defende o livre mercado, então o direito de explorar os outros. Então, defende a liberdade, mas não defende a igualdade, né? Os direitosos lá do Congresso defendem até o trabalho escravo hoje, né? Nós vimos aquela aprovação que limitava o combate ao trabalho escravo, né? Então, democracia é liberdade e igualdade para todos. Implica em exclusão, implica em inclusão, implica em educação para todos, implica em saúde para todos, não em acabar com o SUS como eles estão querendo, não a limitar verbas para que todos acessem, não acabar com a assistência social, que é uma política que recupera um pouco direitos perdidos. Então é o contrário de tudo que está sendo feito. Isso eu gostaria de afirmar em relação à democracia. É radicalizar do ponto de vista econômico, do ponto de vista de políticas, do ponto de vista de possibilidade de participação, a igualdade para todos. É um processo lento, é um processo que não se faz assim, mas é a meta a se atingir. Outra coisa, eu gostaria de retomar a questão da sociedade dividida. Acho que, embora existam múltiplas divisões dentro da direita e múltiplas divisões dentro da esquerda, eu não tenho dúvida que existe direita e esquerda, embora muitos digam que não exista mais. Quer dizer, a direita quer conservar a exploração, quer conservar as leis de mercado como definidoras da organização social. E a esquerda quer transformar, quer lutar numa perspectiva de igualdade. Então, embora existam diferenças internas, existem dois campos, isso eu não tenho a menor dúvida. E em relação à questão colocada pela colega ali da música, eu quero dizer o seguinte, que educação não se separa dos outros problemas. Há uma coerência, não é? Quando se elimina
sociologia, filosofia, música, verdade, se elimina a dimensão da pessoa integral, se transforma a pessoa numa produtora simplesmente de bens e tal. Quer dizer, a visão tecnocrática é uma visão da negação da integridade da pessoa, do respeito à pessoa humana. Isso é parte também da perspectiva ultraliberal, que não chega nem a ser neoliberal, que é ultraliberal que está avançando, né? Então a educação é parte disso tudo. Há uma coerência quando se amputa as possibilidades da educação. Não vou prolongar mais. Magali, em relação à questão da democracia, né? O sentido original da palavra democracia tinha a ver com o governo do povo, com prevalência da vontade da maioria. E hoje, como a Carmen já destacou, tem a ver com liberdade, com igualdade e com respeito às minorias. Só que talvez assim, alguns vão dizer que a gente viveu ou tem vivido um excesso de democracia no nosso país. De tal maneira que muitas vezes, assim, mesmo quando são lutas coletivas e a população vai às ruas, a gente quase que vê cada um segurando um cartaz com demandas individuais. Isso deve ter certamente assim uma relação, ou isso é um efeito dessa sociedade cada vez mais individualizada. E aí, quando a colega da música Cadela traz a questão das lutas coletivas por algumas questões, quem participou de movimentos sociais, eu participei disso, e vários de nós aqui certamente, né? A gente viu assim que teve muita coesão em algumas demandas em décadas atrás. E hoje parece que a população está um pouco perdida. Quando as pessoas são afetadas individualmente por algumas questões, isso também começa a cair numa outra esfera que já não é mais a coletiva. É aquela do o quanto isso me atinge ou o quanto não. E tem a ver com talvez essa lógica de liberdade, de igualdade, de respeito às minorias, porque todos nós nos sentimos hoje no direito de dizer o que a gente pensa, de lutar pelas nossas questões, desde que isso muitas vezes não nos afete individualmente, não interfira ou não tenha uma implicação na vida individual de cada um. Eu vejo enfraquecimento nas lutas coletivas. Pode ser que eu esteja enganada, mas não é mais o mesmo tipo de luta que a gente via em décadas passadas, né? E isso talvez, assim, certamente influenciado por todas essas lógicas que tem a ver com colocar todos em circulação, e aí cada um vai também sendo capturado por essa lógica do mercado e se dissolvendo nas suas lutas. São poucos os que ainda se engajam coletivamente, né? Mas talvez tenha a ver com isso. A gente, em tempos anteriores, talvez soubesse lidar mais com essa questão da prevalência da vontade da maioria. Hoje, quase que a gente suspeita de que, independente de quem seja eleito, independente de prevalecer a vontade da maioria, a gente sempre vai ter oposições, né? A Dilma já foi eleita, assim, com uma margem muito pequena de diferença. Isso aí já sinalizava que a gente teria problemas no governo, no segundo mandato dela, né? Ainda que a vontade da maioria tenha sido colocada em pauta, essas outras questões acabaram interferindo. Então, um pouco isso. Então, Jorge, não tenho dúvida que a gente viu, eu também fiquei assistindo, né, o Lula protegido nos sindicatos metalúrgicos, né, tentando entender o que eles iam fazer ali, né, quais seriam os passos, e bem, todos os comentários de hipóteses do que poderia acontecer. E ficou explícito que havia um grupo que defendia que o Lula não deveria se entregar, né? Não devia cumprir o mandato de prisão. Agora, veja, é uma disputa de forças, claramente era isso que estava colocado ali. Me pareceu que tentaram ganhar tempo para esperar a força aparecer. O que me parecia ali, né? Se houvesse uma convulsão social, que poderia haver, deveria ter tido, né? Se houvesse uma mobilização enorme, 100 mil pessoas em torno dos sindicatos metalúrgicos, o Lula estaria lá até hoje, né? E, portanto, fato político gerado.
Ele não ia conseguir sair porque não ia conseguir sair. Acabou. Né? A população não deixaria ele sair dali e nem a polícia entrar. Né? E não seriam loucos de atacar 100 mil pessoas. Botar o exército, tá bom, ia matar uns 5 mil para poder chegar no Lula. Mas veja, seria uma outra situação. Isso não ocorreu. Né? É verdade, você viu que os militantes mais próximos ali tentaram segurar. Quebraram o portão dos sindicatos, os seguranças tiveram que dar cotovelada para o Lula passar, mas não deu. A questão colocada era respeitar a institucionalidade democrática vigente ou não. Ser anti-sistema ou não. Mesmo que o sistema nesse momento esteja jogando contra ele. E a opção claramente foi, né, acatar o sistema. Né, e não confrontar o sistema. É uma opção. Eu não tenho opinião exata, eu me confundo também com isso. Né? Mas me parecia que assim, se tivesse mobilização ele ficaria lá e deveria ficar lá. Se não tem, você não tem como fazer, o que é o caso ali, né? Uma resistência democrática, né? E uma desobediência civil, que seria isto, do ponto de vista formal, né? Mas sozinho é difícil. Né? Parece que essa situação também não tem. Do Simarta, né? Do Simarta já foi? Bem, Simarta falou da questão das mobilizações, etc. Então, linkando com isso, Jorge, veja, há movimentos posteriores. Então, aqui na URGS a gente está organizando as entidades, né, todas, um comitê Lula Livre aqui na URGS. Né? E vamos aglomerar as pessoas, fazer atos, assinaturas, etc. E nos posicionar claramente sobre isso. Né? Não deixar a coisa solta. Mas também, vamos ver a mobilização que vem em relação a essa questão. Né? Como é que vai ser daí para frente? Não sei. Magali, democracia também, né? Estou longe aqui de poder dar aula sobre a questão. Eu, no livro aqui, esse mesmo que eu citei para vocês, porque gritamos golpe, um colega, Murilo Cleto, ele enfatiza que esse momento que a gente vive, e o golpe em si, foi o triunfo da antipolítica. Né? O triunfo da antipolítica. E eu acho interessante a linha de raciocínio dele, né? Que é justamente isso, veja, a democracia vai para o ralo se a política não funciona, né? Se o diálogo e as leis e a justiça, né, não são coerentes entre si, e se não há instituições fortes, né, para garantir o funcionamento das regras, que claramente o que houve foi uma usurpação da regra também, uma alienação da regra. E, basicamente, o que ele está falando aqui da política e do que foi passado para trás é justamente a possibilidade de pluralidade entre os homens. E aí, pluralidade de entender o outro como diferente, mas não necessariamente como aquele que tem que ser extirpado, não é? Ou que ele perde seus direitos por divergir de mim. Então, aí a política foi. E a democracia, nesse sentido, né, ela acaba indo para o ralo junto. Né? Então, basicamente, aí, nesse momento, a gente vai ver o que vai acontecer daqui por diante. Né? Na lógica deles aqui, a democracia ela deve organizar e regular o convívio de e entre diferentes, não entre iguais. Não é? É uma disputa também, somos iguais em que exatamente? Não, mas o mais importante, ou tão importante quanto, é a defesa das diferenças. Nós temos opiniões, governamos diferentes, tomamos posições diferentes, mas nem por isso devemos ser derrubados do governo por conta disso, né? Por divergências e diferenças. Então, acho que a linha que a gente tem que tomar por aí, não tenho dúvida que a Carmen disse aqui, nas eleições isso vai ficar claro, esquerda-direita. Quero ver se Bolsonaro for para o segundo turno, se vamos discutir esquerda-direita ou não, né? Se estaremos juntos ou não no segundo turno. Hoje está um esfacelamento total absoluto de candidatos para tudo quanto é lado. E acho difícil, seja as atuais direitas e as atuais esquerdas, se unirem até lá. Mas num segundo turno, acho que a gente tem possibilidade de retomar debates mais, né, expressivos, como Alckmin, sei lá, no segundo turno, a gente conversa, né, o que vai acontecer. Se forem dois deles, Alckmin e Bolsonaro, bem, ainda assim, vamos discutir quais direitas, né, e como nos definimos em relação a isso. Então, de qualquer modo, eu queria agradecer a oportunidade, falar que é isso, né, nossas aulas continuam, a gente vai fortalecendo a democracia como? Fazendo democracia.
né? Nos expondo, colocando as nossas opiniões, e nesse momento bastante crítico que a gente vive, precisamos exercer a tolerância com os nossos colegas que são diferentes também, né? Mas que têm identidades. Vamos juntar essas identidades para retomar. E a Adriana está certa, tem problemas na nossa mobilização, mas vamos lembrar, se não tivesse nenhuma mobilização e organização, a reforma da Previdência estaria implantada no país. E ela foi derrubada. Foi conquista nossa, de mobilização. Frágil, com problemas, com dificuldades. Mas foi mobilização. Foi resistência. Né? E ainda é. É verdade. Pegamos um governo capenga, que continua capenga. Né? Mas a gente também continua. Ele está lá com 5% de aprovação. Azar dele. E vai continuar assim até o final. Por quê? Porque nós continuamos nos pronunciando. Obrigada, Juca. Então, para a gente ir fechando o nosso encontro, nossa primeira aula do curso, eu queria passar o microfone para a professora Carmen, em nome, acho que, da mesa. Ela fecha para a gente e aí a gente faz os encaminhamentos depois. Eu quero dizer que a atitude do Lula foi de uma habilidade como a que ele sempre teve. Ele recuperou o discurso. Se ele tivesse ido se entregar lá, ele teria se submetido ao Moro. Ele fez um trajeto. Gente, a grande imprensa brasileira transmitiu o discurso dele por 1 hora. O país todo escutou. E ele disse não, claro, não havia condições de resistência, mas a polícia teve que ir buscá-lo, não foi ele que foi se entregar. Isso simbolicamente tem um significado muito grande. Eu queria só ler um trecho aqui do texto do Fiore. Ele diz assim: mas o discurso de Lula do dia 7 de abril na cidade de São Bernardo teve uma grande diferença em relação aos outros. Quer dizer, em relação ao Getúlio que se matou e ao Jango que foi embora. Em relação aos outros, porque foi o discurso de um homem que decidiu sobreviver e lutar, de um político que decidiu enfrentar os seus acusadores, acusando-os de peito aberto e sem medo das represálias, de um pacifista que conseguiu manter e defender sua posição sem oferecer a outra face, de um líder carismático que conseguiu fazer, sob a máxima pressão pessoal, uma belíssima homenagem às utopias humanas, ao mesmo tempo em que traçava as linhas do seu futuro governo. Isso realmente não tem precedentes que eu saiba. Então, concordemos ou não com Lula, ele é um grande estrategista. E ele continua dizendo aqui, esse texto é muito interessante, que hoje, independente das posições diversas dentro da esquerda, se posicionar contra a prisão de Lula é defender a democracia. E que isso pode se transformar num movimento nacional e internacional decisivo para os rumos. Então, eu acho que esta é a questão hoje. Obrigada. Pessoal, então, para a gente fazer o fechamento e encaminhamento desse nosso curso, primeiro agradecer muito a presença de vocês três, de vocês todos e todas aqui juntos, porque de alguma forma a gente vai seguir juntos de algum jeito, em algum lugar, e que a gente possa acreditar, porque a gente precisa acreditar, senão a gente não estaria aqui no pátio da FACED hoje, reunidos, acreditar que a gente consegue fazer alguma coisa juntos. Apesar das nossas individualidades nos tocarem pra caramba, acho que a gente junto vai conseguir fazer algo, pelo menos estamos fazendo aqui, hoje, de manhã, dia 18 de abril, das 10 até o meio-dia. A gente agradece muito vocês. Dia 23 de abril, segunda, nosso próximo encontro, aí às 18 horas. A gente está alternando manhã e noite para poder contemplar também horários diferentes. Uma questão importante, nós vamos organizar a partir das indicações dos colegas que estão ocupando esse diálogo. Talvez o próprio texto do Fiore pode ser algo a ser compartilhado, se cabe nos autoriza. A gente vai fazer um conjunto de documentos, de textos, para disponibilizar a vocês. A gente informa depois pelo evento do Face ou alguma fonte, o site da FACED, o link onde vão estar compilados os textos produzidos pelos colegas ou indicados pelos colegas, para que possa servir também de leitura para nós.
e para outras universidades, porque a gente tem sido chamado, convocado pelas outras instituições, dessas 40, mais outras ainda virão com cursos abertos assim. Muito obrigado, uma bela quarta, porque terça foi ontem, uma bela quarta para todo mundo.